Programa PubliRio Online. Apresentação, Silvio Barbosa. Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Mais uma vez o nosso programa PubliRio Online entra no ar aqui pela TV e depois ele converge para as mídias digitais. Ele vai para o YouTube, Facebook, Instagram e para os tocadores de podcast, Spotify, Google e Apple. Minha gente, hoje eu vou falar com um ícone do rádio brasileiro, um dos maiores comunicadores do Brasil. Ele começou a sua carreira lá em Minas Gerais, olha só. Depois ele veio para o Rio de Janeiro. Olha, eu vou chamá-lo para ele contar essa história. Tudo bem, Paulo? Oi, Silvio, tudo bem? Cumprimentar você e a sua família toda que eu conheci. Né? Pela idade, você imagina, eu conheci o teu pai, teu irmão Sérgio, e tive muita alegria em saber que você está aí seguindo esse legado deixado pelo seu pai. Eu estou muito feliz em poder participar e contar um pouco da minha história aí do Rio de Janeiro, onde eu praticamente não comecei, porque eu comecei em Minas, mas o meu auge, minha carreira mais solidificada, mais organizada e mais profissionalizada foi aí na Rádio Tupi, que é uma grande escola, a Rádio Tupi, né? A gente está falando, basicamente, Paulo, dos anos 70 e 80, não é isso? Você entrou aqui na Rádio Tupi, efetivamente, no ano de 70, não é isso? 76, foi isso ou estou errado? Não, eu entrei na Tupi em 1970. 70. Eu vim de Belo Horizonte exatamente no ano de 70 e comecei minha carreira, fiquei um pouco na Globo, fiquei aí, porque a Globo é que me trouxe para o Rio, era da Rádio Tiradentes, que hoje é Globo, na época, era Tiradentes. E aí fiquei um ano, mais ou menos, na Rádio Globo, até que o Alfredo Raimundo, que era meu diretor em Belo Horizonte, foi transferido para Tupi do Rio. E ele falou, vou pegar o Paulo Lopes e vou trazer aqui para a gente. E exatamente isso que aconteceu, em 1970. 70. É engraçado que eu falei com o Paulo Giovanni, ele entrou, se eu não me engano, em 1900 e... não sei se foi 76, dezembro de 76, ou 86, eu não estou lembrado que ele já faleceu, você deve estar sabendo. Não, ele entrou em 76. 76, pois é. Aí ele falou que foi um presente até, que ele entrou no dia de Natal, né? No Natal, dia 25 de dezembro de 76, ele entrou na rádio, e aí foi esse sucesso todo na área não só de comunicação, né? Mas também na área de publicidade, que ele foi um ícone na publicidade do Rio de Janeiro. Uma das maiores agências de publicidade do Brasil, a Giovanni. É verdade. Agora, Paulo, engraçado, né, rapaz? Você sabe que o pessoal, os comunicadores do Rio de Janeiro, a maioria não é do Rio de Janeiro, né? Não é. E já da tua época, você é mineiro, da onde você é mineiro? Papai é de Pouso Alegre, você é de onde? Eu sou de uma cidade pequenininha chamada Urucânia. Urucânia. Não confundir com Ucrânia. E Urucânia Agora... é uma cidade pequena perto de uma cidade já maior, chamada Ponte Nova. E de Ponte Nova veio aquele comunicador muito famoso também na área esportiva, Zé Cunha. Zé Cunha fez sucesso na narração esportiva. O Zé é de Ponte Nova. O João Bosco, aquele cantor mineiro, também é de Ponte Nova. Pois é, rapaz. E aí eu sou dessa região aí, entendeu? Agora, Paulo, engraçado, hein? O Paulo Giovanni é de Petrópolis. Hoje aqui o nosso querido Clóvis Monteiro é do Rio Grande do Sul. O Valdir Vieira era lá de São Fidélis. Que foi teu concorrente, né? Porque eu trabalhei com ele, a gente vai contar essa história. Para ganhar de você não foi fácil, não, hein? A gente chegou a ganhar, não sei se você vai assumir isso aí. Não, ganhar não, o Valdir ganhava. O Valdir era uma descoberta da Rádio Globo, do Mário Luiz, muito boa, e tinha um programa muito bom à tarde. O teu horário era no mesmo horário do Valdir, né? A gente era concorrente, né? Eu comecei aí fazendo Patrulha da Cidade, né? E fiz a Patrulha da Cidade há algum tempo com Afonso Soares, eu acho que, né? Afonso Soares. Afonso, foi o criador da Patrulha.
Exato. E aí, que começou na Globo, depois é que ele veio para a Tupi. Da Tupi. E aí, Depois voltou para a Globo. a Globo tinha nessa época Cidade contra o Crime. Exatamente. Com Samuca. É. Que era uma Mas ele marca. levou todo mundo. Ele levou todo mundo. Ele levou Getirana. Getirana era da Tupi. Juarez Getirana, lembra? Juarez Getirana, é verdade. O Babá, o Batinga, também era da Tupi. Nelson Aí, Batinga, foi verdade, isso mesmo. E aí, essa época tinha muita gente aí do Paraná, do Rio Grande do Sul, né? E o nosso querido Valdir Amaral era do Paraná, né? Valdir Amaral, verdade. O João era do Sul. Os caras de sucesso veio tudo de fora para o Rio de Janeiro. Não tinha um carioca. O Francisco Carioca, que deveria ser carioca, não era carioca. Lembra disso? Do Francisco Carioca. Paulo, eu vou te contar uma história. Você sabe quando a gente fazia a concorrência com você lá na Rádio Globo? Eu e o Valdir, porque na verdade a equipe era muito pequena. Tinha o Maurício fazendo a carta da vovó, o Hélio Tis fazia o Muito Obrigado e eu trabalhava junto com o Valdir lado a lado. Aí a gente queria ganhar de você. Você era o líder da audiência na Rádio Tupi. Naquele momento lá da tarde, você era líder. Isso você não sabe, vai ficar sabendo agora. Aí, nós pegamos uma estratégia. Depois do programa que a gente tinha lá na Rádio Globo, a gente pegava aquela lista telefônica, lembra a lista telefônica? Que é aquelas que tinham o nome das pessoas? A gente pegava e ligava para as pessoas. Eu estou te falando, a gente era eu e o Valdir Vieira, aquele vozeirão dele, ligava para as pessoas, falava, alô, aqui é da pesquisa, queria saber qual é o programa que você ouve à tarde. Aí a mulher chegava e falava, eu ouço o Paulo Lopes. Paulo Lopes, mas você já tentou ouvir a Rádio Globo, o programa do Valdir Vieira? Eu falava, né? Aí a mulher, nunca ouvi. Pô, a gente dá prêmio. Cara, a gente fez isso, Paulo, eu e o Valdir. Aí teve momentos que a pessoa reconhecia a voz do Valdir. Ela falou, mas você não é o Valdir Vieira? Aí ele começava a rir. Eu estou ligando para você pedir para você ouvir o nosso programa. Cara, a gente fazia isso, mas todo santo dia depois do programa para tirar a audiência da Rádio Tupi, que o Paulo Lopes ganhava de barbada. Né? Naquela época, a briga pela audiência era muito maior. As rádios valorizavam o profissional pela audiência que tinha, você ganhava melhor pela audiência que tinha. Era um rádio mais competitivo, um rádio mais profissional. Então, valia essa garimpagem toda que você maldosamente fazia. Mas tinha que fazer, né? Você era líder. E a gente oferecia prêmios, tentava subornar o cara, para o cara ouvir, porque ele ouvia você. Eu não sabia disso, estou sabendo disso agora. Eu contei isso no livro do Cláudio Monteiro, mas é a pura verdade. Nós fizemos isso, mas religiosamente, todos os dias depois do programa. A gente ficava negócio de 1, 2 horas fazendo só isso. Pegava a lista telefônica e ligava para as pessoas. Eu ouvi o Paulo Lopes. Poxa, você já ouviu o nosso programa, o programa da Rádio Globo? O Mário Luiz sabia. Tinha umas coisas interessantes, que era muito difícil ganhar da Globo, muito difícil. E a Tupi era uma grande rádio e competia muito bem. Então, quando eu comecei a ganhar da Globo, saiu no Jornal Última Hora. O Jornal Última Hora tinha uma página só de rádio. Acho que era escrita pelo Carlos Imperial, eu acho. E ele escreveu, e agora, Mário Luiz? E o Mário ficava bravo. Mário é um forte diretor que a Globo tinha durante 30 e tantos anos, foi diretor. Eu registrei ele aqui, rapaz, no livro da Tupi, porque ele foi para Tupi depois. Não sei se você lembra disso. O Mário foi uma pessoa muito boa também. Mas tenho grandes recordações de amigos aí que trabalharam comigo. Paulo, você trabalhou, olha só, aqui com Júlio Lousada, Rui Porto, Omar Cardoso, está nessa foto aqui que a gente vai mostrar para os telespectadores. Carlos Renato, César de Alencar, José Fernandes, Coli Filho, Odair Risato, esse eu não conheço, você deve conhecer, Alberto Cury, irmão do Jorge Cury, né? Paulo Barbosa, Aloysio Pimentel,
Pedro de Lara, Antônio Almeida e outros, né, Paulo? Desses que eu citei aqui, você tem alguma história assim para contar que era teu amigo, assim, parceiro? Todos eles tinham até horários diferentes dos meus, né? Você citou Rui Porto, do esporte, né? O Júlio Lousada entrava depois de mim, às 6 horas, que marcou tanto a Ave Maria, que foi a coisa que virou até música, em homenagem ao Júlio, né? Eram pessoas que se encontravam com você nas saídas dos programas, na convivência mesmo. Zé Fernando, por exemplo, é um cara muito tímido, muito fechado, o Zé não falava com quase ninguém, né? E o César de Alencar, eu peguei bem o César de Alencar, de quem eu era fã, né? Você vê como é que são as coisas. O César de Alencar foi um marco na Rádio Nacional, né? Quando foi para a Rádio Tupi, já estava em decadência. Mas eu peguei esse pessoal, não tem uma história assim para te contar, olha, tem uma história interessante, tá. Eram passagens que se encontrava com as pessoas. Eu tinha 4 horas de programa, era difícil manter aquilo e estruturar todo dia, 4 horas, né? E fazer... A tua equipe, naquela época, a tua produção era quem, Paulo? Naquela época? Você lembra de cabeça? Não, né? Não lembro muito bem de cabeça, não. Eu tinha tantas pessoas, eu acho que tinha umas 6 pessoas na produção naquela época. Bom, então, Paulo, mas, Paulo, você sabe como é que eu consegui o teu telefone? Foi um parto, né? Para conseguir o teu telefone. Bom, uma pessoa como você não é qualquer um que tem o telefone de Paulo Lopes, né? Aí eu tive que buscar aqui, procurar os meus amigos. Eu vou te contar, mas você não vai brigar com ele, não, tá? Sabe quem me deu o teu telefone? Luiz Airão, olha só, eu pedi para o Luiz Airão, ele me deu teu telefone, não vai brigar com ele, Paulo. Aí, o Luiz está morando aí em São Paulo. Você está em São Paulo ou está em outro estado? Não, eu há 2 anos mudei de São Paulo, eu estou morando em Londrina, no Paraná. Você está na Rede Massa, parece? Estava, não sei. Hoje não, hoje eu só estou em rede social. Mas, Paulo, me diz uma coisa, eu estou te contando essa história do Luiz Airão, eu quero até aproveitar, né, e pedir para você, já que a gente está falando de um depoimento de um comunicador icônico da Super Rádio Tupi do Rio de Janeiro, na verdade, comunicador do Brasil, Paulo Lopes. Paulo, qual é a música, né, que você mais gosta ou que a música que vai deixar assim para sempre no rádio brasileiro, do Luiz Airão, né, lógico, nosso amigo aí? O Luiz é um grande amigo, um excelente compositor, uma sensibilidade enorme. O Luiz canta muito bem também e é dono de muitos sucessos, né? Claro. Eu gosto muito de uma música dele chamada Bola Dividida, que eu gosto muito, Bola Dividida. Gosto muito também Aquele Lencinho, que eu acho espetacular. E, evidentemente, a música que o Roberto gravou, Nossa Canção, né? Que é a autoria do Luiz Airão, a Nossa Canção, que chegou ao sucesso das paradas, e até hoje com o Roberto Carlos. E não pode deixar de registrar Os Amantes, né? É uma obra que vai ficar aí durante muito tempo. Bom, então vamos destacar aqui Os Amantes, que todo mundo conhece, todo mundo curtiu nos motéis do Rio de Janeiro e da vida. É isso aí. Vamos ouvir. Qualquer dia, qualquer hora, a gente se encontra, seja onde for, para falar de amor, de amor. Qualquer dia, qualquer hora, a gente se encontra, meu grande amor, seja onde for, pra falar de amor, pra matar a saudade da felicidade
Os instantes que juntos passamos, em promessas juramos, reviver os momentos de sonho e de paixão. As palavras loucas, aquelas palavras muito loucas, vindas do coração. Meu amor, meu amor, mas se eu pudesse te abraçar agora, poder parar o tempo nessa hora, pra nunca mais eu ver você partir. Meu amor, te abraçar agora, poder parar o tempo nessa hora, pra nunca mais eu ver você partir. Qualquer dia, qualquer hora, a gente se encontra, seja onde for, bem suave. Pode subir a voz agora. Qualquer dia, qualquer hora, a gente se encontra. Nos encontramos hoje. Onde for, para falar de amor. Agora, para matar a saudade da felicidade. Instantes que juntos passamos e promessas juramos, reviver os momentos de sonho e de paixão, as palavras loucas, vindas do coração. Meu amor, mas se eu pudesse te abraçar agora, poder parar o tempo nessa hora, pra nunca mais eu ver você partir. Meu amor, oh meu amor, mas se eu pudesse te abraçar agora, poder parar o tempo nessa hora, pra nunca mais eu ver você. Programa Publi Rio Online. Apresentação Silvio Barbosa. Hoje eu vou sair de casa pra comer peixe na brasa, o melhor peixe do Rio sem nenhum favor. O que é? Toca da traíra, pintado na brasa, o melhor peixe do Rio. Toca da traíra, o melhor peixe do Rio. Oportunidade imperdível no Recreio dos Bandeirantes. Treine com o sensei Hugo Arrigoni, que com uma vida dedicada ao karatê, tem sabedoria inestimável para compartilhar com as novas gerações. Além de habilidades de autodefesa, fortaleça mente e corpo. Perfeito para adultos, homens, mulheres e crianças. Aulas às segundas e quartas às 19 horas. Vagas limitadas. Descubra, evolua. Inscreva-se agora. Programa Publi Rio Online. Apresentação Silvio Barbosa. Agora, Paulo, me diz uma coisa. A Rádio Tupi completando 90 anos, né? Agora em setembro. Como foi a sua trajetória por lá? E qual foi a tua contribuição efetivamente para a Super Rádio Tupi do Rio de Janeiro? E eu sei que a contribuição foi muito grande, que você foi líder de audiência durante anos e anos, e eu participei para tentar te derrubar. mas não conseguimos até certo ponto, eu e o Valdir Vieira. E foi uma escola para mim, né? Chegava de Minas, onde eu era um grande sucesso lá em Minas, mas é um sucesso regional, né? É um sucesso ali em Belo Horizonte e as cidades vizinhas.
Quando eu for para o Rio, que era a escola de São Paulo, que são os tambores da comunicação no Brasil, o que acontece e repercute no Brasil inteiro, quando eu chego no Rio de Janeiro, evidentemente, aí encontro grandes nomes do rádio, né, que eu já admirava nessa época. Luiz Carvalho, né, nosso querido Haroldo de Andrade. Né? Olha quantos nomes que eu estou falando da área de comunicação. Né? Depois vieram o Paulo Barbosa, e veio essa turma que, junto comigo, também começou a chegar no Rio de Janeiro. Então, a Tupi, a Rádio Tupi, para mim, foi uma escola. Foi onde eu aprendi, foi onde eu exercitei melhor o meu lado profissional, porque eu era um pouco amador. Né? E aí consegui espaço publicitário, aprendi a vender, aprendi a comercializar os programas, aprendi o time de poder dar tempo a quem eu estava entrevistando, né? A quem eu falava, os ouvintes que falavam muito pelo telefone, tinha muito que falar pelo telefone. Então, todas essas coisas, vendo os meus colegas, que já eram um sucesso nessa época, né? E aprendendo com meus diretores também, que eu dei sorte de ter encontrado, por exemplo, o Zé Mauro. O Zé Mauro foi um superintendente que eu tive, maravilhoso, comandava a Rádio Tamoio, né? A Tupi, e o Alfredo Raimundo. O Alfredo Raimundo foi muito importante na minha vida, na minha carreira, né? E pessoas com quem eu aprendi a vender. O Edson era diretor comercial da Tupi. Ah, o Perrota? Edson Perrota? Edson Perrota. Edson Perrota também. Paulo Max, na minha época tinha o Max, que era um grande diretor também. Enfim, eu dei sorte de cair num ninho só de cobras, só de pessoas que entendiam de rádio. E Zé Carlos Araújo, por exemplo, estava praticamente começando junto na rádio, mas eu estou dizendo... Hoje é sucesso. Hoje é sucesso. O Zé hoje é sucesso lá. Zé Carlos Araújo. É uma coisa que a história vai contar depois, que seria, por exemplo, o Zé é comparável ao Osmar Santos, que se fosse o acidente do Osmar Santos, se for não a vida dele, mas a voz dele, o Osmar Santos seria hoje o Galvão Bueno do rádio. O Osmar Santos criou bordões maravilhosos, como o Zé, o garotinho, também criou bordões maravilhosos. É verdade. Eu lembro de Valdir Amaral, ele trabalhava lá na Rádio Globo, na minha época, né? Estou falando de 1970, aí, nos anos 70. Era Valdir Amaral, Jorge Cury, lembra do Jorge Cury? Jorge Cury. João Saldanha, o Saldanha. Saldanha é um cara sensacional. Lembra do Saldanha? Muito. Saldanha. O pessoal marcou muito o rádio na minha época. Né? Agora, ô Paulo, dizem que... Eu estava conversando até com um comunicador da Rádio Tupi, que você conhece, eu não vou dizer o nome aqui, nosso amigo. Mas a Rádio Globo do passado já passou, acabou. Ô Paulo, como é que você vê aquele rádio que nós fazíamos, né? O Valdir fazia, que eu era da produção executiva, e você fazia, a gente concorria. Olha a concorrência que eu fazia, o programa do Valdir fazia contigo. A gente pegava lista telefônica para ligar para os ouvintes, para pegar a sua audiência. Hoje, a gente tem as multiplataformas, hoje tem a internet. Eu lembro que a gente recebia lá na Rádio Globo um montão de cartas de promoção, que a gente fazia promoções do Roberto Carlos. Lançamos as canções do Roberto e as histórias de cada um, né, que hoje está com o Antônio Carlos, ele nem pediu autorização, mas está com ele para usar o título. Então, são coisas assim do passado. Como é que você vê o rádio do passado e o rádio atual com essas mídias digitais, essas coisas todas tecnológicas? Paulo, você que é um homem que conhece do riscado aí. Olha, eu vou ser sincero com você. Eu deixei o rádio, né, já há uns 2 anos e meio, e não me arrependo de ter deixado o rádio, porque deixei até no auge da minha carreira e guardei na minha memória lembranças muito boas do rádio.
Não se faz mais rádio como antigamente, não se faz. A Rádio Tupi, e eu não estou jogando confete aqui na Rádio Tupi, é a única que sobreviveu a esse tsunami que destruiu o rádio. O rádio foi destruído, o rádio comunicativo, o rádio personalidade, o rádio companheiro, o rádio que era companhia para as pessoas, ele foi destruído por vaidade de diretores que destruíram uma coisa tão importante, que é a Rádio Globo. Verdade, acabou a Rádio Globo. Por diretores incompetentes que vieram com a síndrome da TV, que ia botar no rádio a televisão. Botar no rádio pessoas que vinham da televisão como se elas conquistassem o palavreado e o jeito do radialista. Quebraram a Rádio Globo ao ponto de fechar. Como é que você fecha um canhão daquele em São Paulo? E outros mais, acho que tem no Rio, mas acho que a Rádio tem. Não, a Rua do Rússio acabou. Acabou. Pois é. Então fechou, não sei se é Belo Horizonte, outros lugares. Mas, enfim, acabou com o rádio. Sobrou, e sobrou bem, a Rádio Tupi, que ainda faz um rádio como antigamente, com Cidinha Campos, com Antônio Carlos, falando do jeito que se fala, como se falava em 70. A comunicação com o povo, ela é natural, né? Ela é real no sentido de eu falando com você. E esses caras sabem fazer rádio, esses caras que estão aí hoje. Mas o resto acabou. Que você tem uma FM que, às vezes, querendo imitar o rádio AM, faz aquele tipo ainda de algumas coisas parecidas e tal, mas não tem a mesma pegada que tinha. Não tem o carisma, Paulo Lopes? Eu acho que por aí... Não tem o carisma. Então, eu saí do rádio e deixei o rádio, porque o rádio hoje ficou cheio de comercial, de remédio só, com links grandes, com testemunhais enormes que é para poder faturar, senão não fatura. Enfim, me desgostei muito do rádio, porque eu fui do auge do rádio. Eu fui do momento de ouro do rádio brasileiro, né? Que era a Rádio Tupi, a própria Rádio Globo, tanto aí no Rio quanto em São Paulo também. Eu posso dizer, então, Paulo Lopes, que a Rádio Globo de antigamente, a Rádio Tupi de antigamente, é hoje basicamente um revival daquela época, basicamente? Sim. É verdade. Porque tinha uma união muito grande. Era a Rádio Globo lutando com a Rádio Tupi, o bicho pegava, era nós lutando, mas com muita tranquilidade, com muita respeito. Com muita qualidade. Nós tínhamos em São Paulo, eu vim para São Paulo, para a Globo de São Paulo, numa época em que a Rádio Record e a Rádio Capital faziam frente à Rádio Globo. Então, era uma disputa maravilhosa. E eu fui capa da Veja São Paulo. A Veja tem a Veja Nacional e tinha a Veja São Paulo, a Veja Rio de Janeiro também tem. Vejinha, que chamava? E chamava os donos do rádio. Era eu, Eli Correia, não me lembro bem, Gil Gomes, eu acho, entende? Paulo Barbosa também, Paulo estava aqui em São Paulo com muito sucesso. Então, a gente tinha um status de grandes personalidades. Éramos, na época, os influencers, como Paulo Lopes falou, o Paulo Lopes deu testemunho, o Eli Correia, eram pessoas que tinham um prestígio muito grande. Paulo, quanto à audiência, quanto é que você deu assim, que você lembre o máximo que você deu de audiência por minuto? Você lembra? Eu me lembro perfeitamente. 580 mil ouvintes. Caramba! Audiência de televisão, meu irmão. 580 mil ouvintes. Eu dei em São Paulo, na Rádio Globo de São Paulo. Eu acho que a gente faz na publicidade, Paulo, a gente multiplica por 3. Porque geralmente você está ouvindo o rádio aqui, tem 2 pessoas ouvindo, né? Que como a gente faz na internet também, então vamos falar de 1,5 milhão de pessoas que estavam te ouvindo nesse momento. O prestígio era muito grande. Eu costumo definir o seguinte: a Rádio Globo
tanto Rio quanto São Paulo, e eu estou falando mais de São Paulo agora, a Rádio Globo era um carro muito bom, um carro de Fórmula 1 maravilhoso. E eu era, modéstia à parte, um grande piloto. Então, o carro era bom, o piloto era bom, sucesso. Sucesso total. Agora, às vezes o piloto é bom, o carro não é bom, o carro é mais ou menos, mas uniu o bom piloto, que era eu, e a Rádio Globo, que era um canhão na época. E tinha também o nosso amigo saudoso, que já faleceu, Zé Bétio, aqui em São Paulo. O Zé Bétio era uma audiência no Brasil inteiro. Até hoje se comenta de Zé Bétio, né? E ninguém conhecia o Zé, porque o Zé era muito feio, ele não queria aparecer, não gostava de aparecer, usava um bonezinho, um chapeuzinho, não gostava de aparecer, não tinha vaidade nenhuma, né? Então, essas pessoas, elas conquistaram um espaço que até hoje, se você for num flashback do rádio, você vai saber, pô, que saudade eu tinha do fulano, do Beltrano. E desculpe, mas não vieram substitutos. Nós, radialistas, como o Giovanni, eu, o... Haroldo de Andrade, Valdir. Haroldo, esses caras passaram e passaram. Ninguém veio substituir. Me diga aí, quem substituiu a altura desses caras? Eu acho que é tipo o Pelé, que você está querendo se referir. O Pelé é um cara que, pois aquele cara do altíssimo nível, não tem comparação, e esses radialistas, efetivamente, sem modéstia, você que eu sei que você tem a sua modéstia, mas sem modéstia nenhuma, eram os melhores mesmo do rádio naquela época, e não tinha para ninguém, como diz o outro. É verdade. Agora, uma coisa que eu pergunto, sempre aqui no Rio de Janeiro, acho que você deve ter ouvido isso, a gente fala assim, pô, cara, lugar bom para ganhar dinheiro é São Paulo, para radialista, tem que ser comunicador de São Paulo. É isso mesmo, Paulo, ou estou errado? Não, tá certo. Eu estava aí no auge da minha carreira, estava muito bem, morava muito bem, tenho 3 filhas cariocas, e aí recebi um convite para vir embora para São Paulo e fiz essa análise. As grandes agências estavam em São Paulo, inclusive Giovanni veio do Rio para São Paulo. As grandes agências estavam aqui. O mercado aqui é muito maior. O radialista aqui ganhava muito mais. Eu ganhava bem, mas o radialista daqui ganhava bem mais do que eu. Então, eu fui para São Paulo e comprovei isso em loco. Comprovei realmente até ganhando muito bem. Que maravilha. Uma situação financeira, como mineiro que sou, uma garantia tudo melhor. A São Paulo paga, não sei hoje, mas na época pagava muito melhor que o Rio. Agora, Paulo, uma coisa que eu queria te perguntar, você sabe que o Giovanni saiu da rádio aqui do Rio de Janeiro, falou com o Mário que tinha que sair, justamente por causa da agência em São Paulo. Ele estava fazendo a ponte aérea, ele não conseguia mais conciliar a Rádio Globo do Rio de Janeiro com a agência dele em São Paulo. Então, ele pegou e pediu para o Mário sair, aí entrou o Francisco Barbosa, que hoje está na Rádio Tupi do Rio de Janeiro. Agora, uma coisa que eu queria te perguntar, assim, Paulo, sobre a tua carreira, né, que eu sei que eu acho que vai te trazer uma recordação não tão feliz, né, da tua situação, aconteceu aquele AVC que você teve em 2022. Conta pra gente essa história, Paulo Lopes, por favor. Eu sempre tive problema de pressão, né? A pressão que você às vezes não controla direito. E aí tive um AVC isquêmico. Isquêmico é que ele bate aqui na nuca e sai. Ele não faz estrago dentro da sua cabeça. Ou se faz bem menos do que o hemorrágico, que é o pior AVC, é o hemorrágico. E eu aí estava num shopping, comecei a ficar meio zonzo, achei que tinha bebido alguma coisa, mas eu falei, eu não bebi nada hoje. E eu bebo bastante vinho. Mas naquele dia, por coincidência, eu não tinha bebido nada. Eu falei, o que é? Será que a minha pressão está baixa? Porque achei que a pressão estava baixa. E aí fui para casa dirigindo.
E ao dirigir, eu senti que eu estava meio bêbado, quer dizer, sem controle dos movimentos. E então, meu vizinho me viu e disse, olha, vamos para o hospital. Você está tendo algum problema. Pensei que era labirintite a princípio, né? Pensei que era labirintite. E fui para o hospital com ele, dirigindo. Ele me levou. E o hospital muito bom, um hospital alemão em São Paulo, chamado Oswaldo Cruz. E logo que eu fui atendido, já me mandaram para a UTI. Eu fiquei 3 dias na UTI. Na UTI me varreram todo, porque podia ter feito um estrago maior. E acabei ficando 1 semana no hospital. Mas não tive sequelas. Na época, perdi o sentido da voz, não perdi a voz, mas falava assim, ô Silvio, você é filho... Lento, né? Mais lento, né? Os movimentos mais lentos, mas não ficaram sequelas nenhuma. Eu, 15, 20 dias depois, estava bom, e eu acreditei, quis acreditar, que isso fosse um aviso de Deus, porque Deus não chama você e fala, vem cá que eu quero falar com você. Deus manda sinais. Exato. E esse era um dos sinais para mim largar tudo isso, porque a vida que eu tinha em São Paulo era uma vida, como toda a pessoa que mora em São Paulo, aquilo é um inferno. Aquilo é bom só para ganhar dinheiro, porque a qualidade de vida é muito ruim. Você tem medo do sinal, você tem medo do camarada da moto, você tem medo de andar com celular, você tem medo de brigas, você tem medo de polícia, você tem medo de bandido, você tem medo. E eu resolvi sair de São Paulo exatamente procurando uma qualidade de vida melhor. Sair de São Paulo para ir para Campinas é trocar 6 para meia dúzia, porque Campinas é próximo de São Paulo. Ribeirão Preto é uma grande cidade, mas é 6 para meia dúzia. Ribeirão tem tantos problemas quanto São Paulo, diante do tamanho de Ribeirão e do tamanho de São Paulo. E para o Rio de Janeiro, onde eu tenho filhos aí no Rio de Janeiro, não queria mais disputar mercado. Era um mercado maior e eu tinha que disputar esse mercado. Eu não estava mais afim. Aí disse, eu tenho um filho homem só, porque o resto são mulheres. É um varão, né? É um varão. É um varão. Paulo Henrique é um varão. E eu falei, Paulo, vamos embora. Ele falou, vamos embora, pai. E acabamos vindo, e eu tinha trabalhado há 4 anos atrás aqui na Massa, que o Ratinho me trouxe, vim para Londrina, que é uma cidade de 600 mil habitantes, que fez agora o que a Tupi está fazendo, 90 anos. Está fazendo, né? Fez agora, tem 3 meses, 90 anos, uma cidade ainda muito jovem, e uma cidade que tem tudo do interior, e é uma cidade grande, porque 600 mil é uma cidade grande. Boa cidade na área de saúde, boa cidade na área da educação, é agronegócio que manda aqui é o agronegócio, quer dizer, uma qualidade de vida muito boa, e aqui estou vivendo já há 2 anos e meio. Fui chamado por algumas rádios, aí em São Paulo mesmo, a Jovem Pan chamou, outros chamaram, mas eu resolvi parar com a minha carreira de radialista, Segurar a onda. E continuar como comunicador nas redes sociais. Então, cara, tenho no TikTok, tenho no Instagram, e vou trabalhando assim. Qual é o teu endereço lá no Instagram e no TikTok, Paulo, por favor? O teu endereço. No YouTube, o canal no YouTube chama Francamente Falando. O Francamente Falando é um canal que trata de música, fiz Luiz Airão, Zé Augusto e a Peninha, meus amigos todos, fiz por que essa canção, por que eles fizeram essa canção. Interessante. Entendi. Canal. Já está com 130 mil. Caramba! 130 já está recebendo, hein? Já está recebendo uma grana. Ganhamos a placa do YouTube de 100 mil. Nós temos um ano e meio, mais ou menos, de canal, que é muito bom. Tem no Instagram Paulo Lopes Radialista e no TikTok também Paulo Lopes Radialista. Então, a gente faz um trabalho, eu e o meu filho, um trabalho mais tranquilo, mais sossegado, né? E eu não sou gastador, apesar de ter um bom carro, morar bem, essas coisas assim que o dinheiro te traz. Mas o dinheiro não traz a você a harmonia, a tranquilidade, a paz espiritual. Isso quem te traz é você mesmo com você mesmo. É verdade.
conhece muita gente com dinheiro que não tem sossego, não tem harmonia, desassossegado, se mata, se droga. Eu levo uma vida simples, com uma qualidade boa, mas uma vida simples e sobrando um dinheiro para tomar meu vinho, tá muito bom. Vai comer aquele tutu à mineira com um negocinho, pãozinho de queijo, né? Todo mineiro gosta de pãozinho de queijo. Eu mudei um pouco, porque eu estou com quase 80 anos, não posso fazer esses exageros mais. De vez em quando como, mas hoje vou muito mais do simples, uma coisa menos pesada. Eu sei, porque eu tenho pressão alta também, eu sou hipertenso pra caramba. Mas, ô Paulo, você sabe que teve um produtor aí, amigo nosso, que está morando em Portugal, se chama Luiz Augusto Biasi, você conheceu o Biasi, né? E é de Petrópolis também, outro que veio de lá para cá, a turma toda de Petrópolis veio do Rio de Janeiro. O Marquinho velho, a gente conversa sempre, que era da Mundial, ele, Silvinho, não tem comunicador aqui no Rio de Janeiro, não tem comunicador, só vem para cá, rapaziada de longe. E é verdade. Bom, ele vai fazer uma pergunta para você, a gente está no momento de Oscars e tudo mais, e ele vai fazer a pergunta. Ô Silvio, tudo bom, querido? Silvinho Barbosa. Olha, mas hoje eu quero fazer uma pergunta para um comunicador de rádio que é o Tiriri Paulo Lopes. Esse ele ainda lembra quem que fez essa vinheta para o programa dele. Bom, mas isso não interessa agora. Interessa o aniversário da Rádio Tupi e queria saber do Paulo Lopes, em tempos de Oscar, de Globo de Ouro, para quem é que ele daria o Oscar para a pessoa que nunca o deixou de apoiar na sua vida de rádio? Sucesso, Paulo Lopes. Saúde. Saudade de você, Luiz, porque o Luiz é produtor, hoje mora em Portugal. Aliás, há alguns anos mora em Portugal, muito bem sucedido lá em Portugal. É um cara que conquista amizades com facilidade. Vou te responder, Luiz. Você me pergunta a quem eu devo, né? Se eu tiver que entregar um troféu, você faz até uma associação com o Oscar. Se eu tiver que fazer essa entrega de um troféu a uma pessoa que me ajudou e que foi importante na minha vida, foi o Alfredo Raimundo. O Alfredo Raimundo, petropolitano também, de Petrópolis, abriu portas para vocês todos, você, Paulo Barbosa, Paulo Giovanni, Cidinho, né? O Cidinho, né? Trouxe todo mundo de lá para cá. Todo mundo de Petrópolis, aliás, trouxe a população toda de Petrópolis. Até os operadores, Paulo, até os operadores da Rádio Globo, a maioria era de Petrópolis. Exatamente, até os operadores. Então, eu devo muito e dou o troféu com o maior carinho e com o maior merecimento ao nosso querido e saudoso, né, que ele já faleceu, nosso saudoso Alfredo Raimundo. Paulo, para encerrar o nosso programa aqui, esse testemunho teu, você sabe que vai ficar no YouTube, vai ficar para sempre, né? Nós vamos passar. Eu estou fazendo, eu fiz a minha tese de doutorado pela COP UFRJ, eu fiz sobre a Rádio Tupi, né? Eu sou radialista lá do passado, lá de 1970, do programa do Valdir Vieira, depois Paulo Giovanni antes. Trabalhei com o Giovanni, depois eu trabalhei com o Valdir. Conheci Paulo Moreno, como você conheceu, uma série de Haroldo de Andrade, Luciano Alves, Jorge Cury, o Zé Carlos, o Penido, o Kleber Leite, essa turma toda. Então, eu venho lá do passado, aí fiz a minha tese, tive a oportunidade de fazer a minha tese de doutorado sobre rádio. O tema era rádio. Falhas, causas e efeitos na comunicação radiofônica, um estudo de caso da Rádio Tupi, matematizado pela teoria fuzzy, que aí é uma teoria que é complicadíssima, mas ela te entrega a robustez e a acurácia dos itens todos, das falhas e das causas e efeitos que a gente fez. E ficou uma coisa muito robusta. Então, de lá, eu pensei em fazer um livro, efetivamente, que eu já tinha pesquisado muito a Tupi. Para você ter uma ideia, eu fui até Londres, na BBC de Londres, fazer a comparação do rádio de lá com o rádio de cá. Você sabe que na década de 30, de 20, a rádio dos Estados Unidos, principalmente de Londres, a BBC veio transmitir aqui pagando
para transmitir, porque existia uma entrada muito grande das rádios, naquela época da rádio, inclusive, da Alemanha, né? Então, por causa da Segunda Guerra. Mas, em síntese, eu fui lá fazer essa pesquisa e a pesquisa ficou muito boa. Então, eu estou fazendo agora o livro da Rádio Tupi de 90 anos. E, basicamente, vai ficar esse nosso papo para essa posteridade aí. Aí eu queria saber de você o seguinte, qual a mensagem que você gostaria, né, de deixar para a Rádio Tupi, neste aniversário de 90 anos, e para todos os ouvintes que te seguiram você, te conhecem, e sobre a sua trajetória nessa emissora. Eu, até hoje, recebo, através das redes sociais, alguém que diz, ainda bem que te encontrei, te escuto desde quando você trabalhava na Rádio Tupi do Rio de Janeiro. Foram anos maravilhosos, ouvintes que eu conquistei e que, por obra divina, mantém até hoje essa conquista, porque conquistar não é tão difícil. O difícil é manter a conquista. E eu fico muito grato a esses ouvintes, em primeiro lugar, porque muitos já estão idosos, como eu também, muitos jovens dizem, eu tenho registro de memória da minha mãe te escutando. Isso é muito importante. Eu era criança, eu era novo, e a minha mãe te escutava, e eu acabei gostando de você pela minha mãe. Então, essas pessoas, o meu muito obrigado e o meu agradecimento, porque se eu estou hoje bem, no sentido harmônico, é porque eu devo muito a essas pessoas que me ajudaram na minha carreira. A Rádio Tupi, que faz agora 90 anos, eu só tenho que botar tapete vermelho para essa rádio, porque é uma rádio que, eu já disse aqui na entrevista, é uma escola. Aquilo não era uma rádio simples, ou não é, né? Já que existe ainda, e é sucesso até hoje, a Rádio Tupi. Não é simplesmente uma rádio, é uma escola de comunicação, de revelação de valores. Quantos operadores, quantos sonoplastas, quantos editores, quantos redatores passaram por aí, quantos comunicadores marcaram a história do rádio no Brasil através da Rádio Tupi. Quantos cantores devem o seu sucesso à Rádio Tupi. Então, palmas para a Rádio Tupi. Palmas para todos aqueles que começaram, que mantiveram e que ainda estão até hoje aí, levantando esse nome e mantendo esse prefixo no ar, um prefixo que é sucesso até hoje. O prefixo antigamente era PRG3, né? Cacique do Ar. Paulo, muito obrigado pela tua presença. Eu agradeço muito, porque você é realmente uma pessoa muito importante, não só da Tupi, como do rádio brasileiro, da comunicação. Muito obrigado, que Deus te abençoe, que você sempre tenha muitos anos de vida, que você tenha a tua saúde de ferro. E cuida dessa pressão aí, porque eu cuido de cá, você cuida daí. Um grande abraço, Silvio, muito obrigado. Foi bom conversar com você, relembrar o teu velho bom pai, o teu irmão também, enfim, a família toda de radialistas, a quem tenho o maior orgulho de ser radialista. Um grande abraço, carinho a todos. Obrigado, querido. Grande abraço para você. Obrigado. Tchau. Tchau.